Pedro de Alcântara Brasileiro de Saissé foi um dos filhos ilegítimos de D. Pedro I com Clémence Saissé. Aqui estão os detalhes sobre sua vida. Nascimento e família. Ele nasceu em Paris em 1829. Embora as fontes apresentem datas conflitantes para o seu nascimento, uma carta de D. Pedro I de abril de 1830 menciona que o pequeno Pedro nasceu em 7 de junho, e a cronologia indica que ele nasceu em 31 de agosto. Sua mãe, Clémence Saissé, era uma modista no Rio de Janeiro que se envolveu com D. Pedro I e engravidou dele. Para evitar escândalos, D. Pedro I arranjou a partida dela e de seu marido para a Europa em dezembro de 1828, prometendo-lhes uma pensão vitalícia. Clémence Saissé costumava exibir publicamente presentes e cartas comprometedoras de D. Pedro I, além de elogiá-lo abertamente, ressaltando o homem charmoso, cheio de espírito e graça que ele era. Pedro Saissé tinha um irmão, Ernest de Saissé, que se tornou pintor. Infância e educação. Foi educado no Liceu Louis Le Grand, em Paris, um dos melhores colégios da cidade, onde se formou em letras. Ele também obteve um diploma em Direito pela Faculté de Droit de Paris. Além do francês, dominava o inglês e o espanhol. D. Pedro II, seu meio-irmão legítimo, tinha conhecimento da filiação de Pedro Saissé muito antes de 1865 e chegou a financiar seus estudos. Chegou a cogitar enviá-lo para Munique, embora o plano tenha sido abandonado por razões desconhecidas. A epilepsia era uma condição na família de D. Pedro. Pedro I, e embora não seja explicitamente declarado que Pedro Saissé a possuía, a nefasta herança da epilepsia é mencionada em relação aos filhos de D. Pedro I, descoberta da paternidade e herança. Pedro Saissé só tomou conhecimento de que D. Pedro I era seu pai biológico em 15 de dezembro de 1864, após o falecimento de sua mãe. Ao descobrir sua origem, ele copiou toda a documentação que obteve, incluindo cartas trocadas entre os Saissé e os encarregados de negócios de D. Pedro I, além de uma miniatura do pai. Em seguida, enviou tudo a D. Pedro II no Brasil, pedindo proteção e demonstrando interesse em se mudar para o Brasil e aprender português. Ele foi um dos filhos ilegítimos mencionados no testamento de D. Pedro I e recebeu uma parte de seus bens, totalizando pouco mais de 10 contos de réis. Vida adulta e carreira nos Estados Unidos. Com um espírito aventureiro, Pedro Saissé partiu para Nova York em 1848 e, em seguida, embarcou para a Califórnia, desembarcando em São Francisco em 2 de julho de 1849, em meio à Corrida do Ouro. Na Califórnia, ele se tornou um grande empreendedor, atuando em navegação, propriedades e seguros. Em 1882, fundou e presidiu a empresa de eletricidade Brush Electric Light. Ele serviu como agente consular da França na Califórnia por aproximadamente 35 anos. Era conhecido por seu lado filantrópico, afirmando: "Custa tão pouco tornar os outros felizes, então por que não fazer?" Relação com D. Pedro II. Não há informações sobre se D. Pedro II respondeu à sua carta ou se encontraram pessoalmente. O único registro de contato é que D. Pedro II recebeu o irmão de Pedro Saissé, Ernest, em Londres em 1877. Casamento, filhos e morte. Pedro Saissé foi casado com Maria Palomares e tiveram 4 filhos: Pierre, Ernest, Henrietta e Isabel. Dos seus filhos, apenas Isabel se casou e nenhum deixou descendentes. Isabel, a última neta de D. Pedro I na Califórnia, faleceu em 22 de abril de 1950. A coleção de joias, arte e objetos pessoais da família de Pedro Saissé foi legada por sua filha Isabel para a criação do Mel Saissé Museum, na Universidade de Santa Clara, onde as peças, incluindo pinturas de seu irmão Ernest, são exibidas até hoje.
Chegamos ao fim de mais um vídeo, obrigado por chegar até aqui, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.